E a última aula que eu assisti foi sobre melasma. Eu estava muito ansiosa por essa aula, porque é uma aula geralmente muito concorrida, mas dessa vez eles botaram numa sala bem grande, então deu para sentar tranquilo. E eu tenho muito paciente de melasma, e depois que eu fiz o blog sobre melasma, tratando meu melasma, eu comecei a receber muita paciente, principalmente mulher, com melasma recalcitrante, que é aquele melasma que elas já fizeram de tudo, já foram a vários médicos, já fizeram milhões de tratamentos. Então, assim, melasma mais difícil de tratar. E aí vem chegando para mim todos esses casos mais complicados. Então, isso é um desafio. Eu fui correr atrás das maiores novidades que a gente pode ter para tentar melhorar esse problema tão chato. A primeira coisa do melasma que eles falaram muito foi fazer o correto diagnóstico do melasma, porque muita gente acha que tem melasma porque a vizinha tem, porque a amiguinha tem, e nem sempre aquela mancha escura que você tem no rosto. Outra coisa também que eu já falei várias vezes aqui, papel da luz visível no melasma. Então essa luz que a gente tem na nossa casa, a luz da janela do nosso carro, a janela da nossa casa, tudo isso é luz visível. Outro tipo de luz também que piora o melasma, além da luz visível, além da radiação ultravioleta, que é a luz do sol, que é a radiação do sol, tem a infravermelho também. Infravermelho, gente, não é aquela luzinha que você compra na lojinha vermelhinha, não. Infravermelho é uma luz que a gente não enxerga, ela é abaixo da cor vermelha. Lembra que a luz visível é aquele espectro do arco-íris, que vai do vermelho até o violeta. Então, ultravioleta é acima do violeta e infravermelho é abaixo do vermelho. Tanto o ultravioleta quanto o infravermelho a gente não enxerga. Coisa interessante também que eu não sabia, que o melasma ele tem associação com o fibroblasto. O fibroblasto é a célula que produz o colágeno e a elastina, que é o que dá a sustentação da pele. Então, quanto mais envelhecido é o fibroblasto, pior o melasma. Então, os tratamentos que a gente faz para rejuvenescimento da pele, para estímulo de colágeno, eles também podem melhorar melasma a longo prazo. Outra coisa também que aumenta o melasma é a inflamação. Então, a inflamação, o aumento dos mastócitos, em especial uma célula da inflamação, ele aumenta o melasma. Assim como tem o papel hormonal também do melasma, que a gente já falaram de melasma em homem também, nessa parte hormonal, que geralmente o homem que tem melasma, ele tem diminuição da testosterona. Então ele pode ter algum aumento dos hormônios femininos, porque o homem também tem um pouquinho daqueles hormônios femininos, mas ele pode ter um nível maior desses hormônios, e aí ele pode estar propiciando o aparecimento do melasma. Eles falaram muito de cuidados do paciente, o que ele deve fazer para melhorar o melasma, que eu vou ler aqui para vocês, é uma listinha. Primeira coisa, o paciente tem que entender que a proteção solar é a coisa mais importante do melasma. Então, a maioria das pessoas aqui vem querendo o milagre, o remédio que clareia, a cura. Não, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que entender que o que vai ajudar mais o nosso melasma é a correta proteção solar. Proteção solar, proteção de tomar, proteção de passar e roupas, chapéus e óculos escuros. Outra recomendação é ficar longe do sol entre 11 da manhã e 4 da tarde, que é o período de maior exposição ultravioleta. E a outra coisa, eles ensinaram que a gente tem que fazer dois passos para proteção solar, sempre usando algum antioxidante antes do protetor solar. Então essa estratégia de proteção é uma estratégia que primeiro você passa o antioxidante e depois passa o protetor solar. Vou falar sobre antioxidantes. Então, falaram muito sobre protetor solar, que os orgânicos não protegem. Falaram de novo daquela história do óxido de ferro, que é um dos melhores que protege para a luz visível. Os filtros orgânicos não protegem, então tem que ser um filtro com cor de base, que camufle, que esconda a mancha. Falaram bastante também sobre radicais livres, sobre o excesso de radicais livres que causa o estresse oxidativo. O estresse oxidativo a gente tem quando aumenta esses radicais livres por causa de várias coisas
reações naturais do organismo podem aumentar esses radicais livres e coisas externas também podem fazer aumentar. Por exemplo, poluição, pesticidas, até o nosso estresse emocional também pode fazer o aumento da produção de radicais livres. Então, por conta disso, eles estimulam sempre o uso de algum antioxidante, seja ele oral, seja ele tópico. É muito importante passar o antioxidante tópico antes do filtro solar. Então, eles falam que a estratégia dos 2 passos primeiro o antioxidante, depois o filtro solar. Aí o antioxidante pode ter vários, né? Eles falaram o nome de vários: vitamina C, vitamina E, o chá verde, polipodilecoutomos, luteína, licopeno. Lembrando que o licopeno, eles falaram que não adianta você ficar comendo um monte de tomate, tem que ser a cápsula de licopeno, que tem uma concentração maior de licopeno. O resveratrol, que é aquela substância da casca da uva, do vinho tinto. Coenzima Q10 também, essa aí é nova pra mim, que eu também não conhecia. Que eu não conhecia coenzima Q10, não, eu conheço a coenzima Q10, eu não sabia da eficiência da coenzima Q10 para o tratamento de melasma, porque a coenzima Q10 é uma das principais enzimas da mitocôndria. A mitocôndria é o pulmão da célula, como se fosse... Aí falou bastante sobre o ácido tranexâmico, tudo aquilo que eu já falei nos outros posts, o tranexâmico oral, que clareia muito melhor do que o tópico. Ele falou sobre uma pesquisa que começou a ver que o tranexâmico funcionava para melasma, porque mulheres que sangravam muito na menstruação começavam a dar o ácido tranexâmico para elas pararem de sangrar, porque é uma medicação que impede o sangramento, e essas mulheres automaticamente melhoravam bastante do melasma, e aí começou a se usar ácido tranexâmico para melasma. E a forma oral é sem dúvida a melhor que tem, porém pode ter efeitos colaterais, então tem que acompanhar sempre com o médico, que pode aumentar coagulação, risco de trombose. Então não pode usar, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcional, mulheres que têm histórico familiar de doença de trombose, de tromboembolismo. Não pode também pessoas que fumam, pessoas que têm risco maior de fazer trombose e tromboembolismo. E muitos outros tópicos foram falados, eu não vou ficar aqui falando cada um deles, porque eu acho que assim, que são os mais novos, as maiores novidades para mim, foi o zinco, que ele é uma substância usada na forma de sulfato de zinco, pode ser antioxidante, pode ser fotoprotetor também e anti-inflamatório. Achei interessante isso do zinco. E a cisteamina, que é essa grande promessa de substituição da hidroquinona. Eles estão falando que a cisteamina é a nova hidroquinona, só que sem os efeitos colaterais. E aí eu fui até lá na frente, no microfone que tem lá no congresso, porque eu queria saber se os palestrantes tinham alguma experiência a longo prazo com cisteamina, porque assim, hidroquinona, os efeitos colaterais demoram muito tempo para aparecer. Então, como é que a gente vai dizer se o cisteamina é uma substância segura, se estão usando há cerca de 1 ano? Hidroquinona já tem mais de, 50 anos usando hidroquinona. Então, a gente já conhece muito bem a droga. O cisteamina é uma coisa moderna. E aí a palestrante me respondeu, falou que ela nunca teve problema nenhum com cisteamina, mas assim, foi ela, e ela falou que ela tem experiência de 1 ano. Assim, então a gente tem que ficar com o pé um pouquinho atrás, porque é uma substância nova. As pessoas que já usam mais no mundo têm experiência só de 1 ano, então a gente fica de olho. Eu estou bem ansiosa para comprar, para usar. Ainda não chegou no Brasil, algumas farmácias de manipulação já estão fazendo no Brasil, porque a forma pronta ainda não tem, mas eu fico com um pouquinho de pé atrás assim com os efeitos a longo prazo. Eu vou usar, mas eu não vou perder o controle do paciente, não. Agora, acerca dos procedimentos, falou-se sobre o microagulhamento com drug delivery, falou sobre os lasers, o laser de picosegundo, falou bastante sobre peeling superficial, e falou também uma coisa que eu sempre tive um pouco de medo de fazer,
é o peeling médio para melasma, porque o peeling médio a gente sabe que ele é mais agressivo e ele pode causar uma mancha mais escura, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é quando a inflamação causa uma mancha mais escura depois que inflama. Então eu sempre tive um pouco de pé atrás com os peelings médios, mas o palestrante, até o brasileiro, o Carlos Vambier, ele tem bastante experiência e ele faz primeiro um teste num lugarzinho da pele, e ele tem vários cuidados também, fala que não pode fazer isso em pessoas mais morenas, pele morena e pele negra, porque o risco de pigmentação é maior. Então tem vários cuidados, mas ele é um dos melhores peelings que ele fala que para chegar ao ponto do melasma, porque o melasma, quando ele é mais profundo, os peelings superficiais não chegam lá embaixo. Então você tem que ir com uma agressão mais profunda para poder conseguir tirar aquele pigmento que está lá embaixo.